Alô, meu amigo, alô, meu chegado, alô, meus irmãos, alô, você que é fonte das minhas preocupações, fonte das minhas orações, e você mora no meu coração, você mora aqui dentro, e é por causa desse sentimento que eu tenho por você, é que esse canal existe, tá certo? Hoje nós iremos falar a respeito, hoje e 5 vídeos depois, mais 5 vídeos, nós iremos falar sobre um assunto muito importante que eu creio, que eu sinto que é o centro da Bíblia, que é o centro da existência humana, que é o centro de todos os assuntos, que é a alegria, a felicidade. E eu quero intitular essa série de palavras de o desespero pelo vinho. O desespero pelo vinho, ok? Vamos lá, o desespero pelo vinho. O que tem a ver felicidade com vinho? Na Bíblia, felicidade é representado por vinho. A alegria e a felicidade representam-se pelo vinho. Todas as vezes que alguém quer ser feliz, que ele quer ser alegre, ele toma vinho. E no vinho, ele desprende-se de todas as limitações emocionais que ele possui e ali ele se alegra. É como se ele destravasse todas as portas da alegria e da felicidade e ficasse frente a frente com ela. É por isso que ele toma vinho, para alegrar-se. Então o vinho está totalmente ligado com felicidade e com alegria. E o que eu quero dizer para você é que as pessoas estão desesperadas por felicidade e desesperadas pelo vinho. Todos estão desesperados por vinho. Não importa a idade, dos mais jovens aos idosos, todos querem ser felizes. Todos estão numa jornada em busca da felicidade, em busca da alegria. Todos irão seguir seus próprios caminhos para atingir experiências de felicidade e de alegria, todos, independentemente da idade. Todas as pessoas buscam o vinho da alegria, todas elas. E é a respeito dessa jornada da busca pelo vinho é que nós vamos conversar um pouco. E nós vamos chegar à conclusão de que nessa jornada muitas pessoas chegarão em lugares estranhos na busca do vinho, na busca da alegria. Chegarão em becos sem saída. Alguns chegarão no lugar correto e outros se perderão no meio do caminho. Porque a felicidade tem esse poder viciante. Deus fez o homem de um jeito especial. Deus fez o homem com um buraco, Ele fez um homem com um abismo, e esse abismo é o abismo por felicidade. E essa felicidade só é preenchida, só é satisfeita quando ele encontra a fonte correta da felicidade, que já adianto é o próprio Deus. Mas enquanto o homem não encontra Deus, ele se perde e ele vai atrás do vinho, da alegria, ele vai em casas e as pessoas viajarão para as muitas casas buscando o vinho que satisfaz. E a respeito do vinho, do desespero pela felicidade e das casas onde este vinho está, é que nós falaremos com você nesses vídeos que virão, tá certo? Serão este e mais 5 vídeos. Nós faremos uma aventura total a respeito da felicidade, da busca pela felicidade. Nós iremos em várias áreas da nossa vida, em várias áreas da vida humana para fazer uma análise, fazer um estudo, fazer um levantamento do desespero que as pessoas têm pelo vinho, pela felicidade, pela alegria e até onde elas estão dispostas a ir para obter esse vinho e mais os resultados dessa busca. Porque é muito importante saber do resultado, tá certo? Então eu quero começar da seguinte maneira, levar você para 5 casas já hoje. Depois eu vou tratar em vídeos posteriores a respeito de cada uma delas. Daremos um zoom em cada uma delas. A primeira casa que eu quero mencionar com você é a casa do banquete. Eu quero ler com você o que está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa do banquete. Pois naquela, ou seja, na casa do luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então a primeira coisa que se há neste versículo aqui é a comunicação de 2 casas, a casa do banquete e a casa do luto. E a pessoa que escreveu, que é nada mais do que o rei Salomão, a pessoa mais sábia que já passou pela terra, debaixo do sol, a pessoa mais sábia que passou pela terra foi Salomão e a mais rica também. E esse homem rico e este homem sábio começou uma busca pela felicidade.
ele tinha sabedoria e ele tinha bens. Então ele tinha todos os recursos necessários para buscar a felicidade, foi atrás dela. Então é para ele que nós temos que perguntar qual foi o fim da sua jornada na busca pela felicidade. Salomão, onde você chegou? O que você fez? Por caminhos você andou? Diga para mim, porque eu também quero aprender com você. Já que você é muito rico e tem recursos 1000 para buscar a felicidade, e também você é cheio de sabedoria, então você saberá usar os recursos que você possui junto com a sua sabedoria. Então, juntando sabedoria com recursos materiais, você deve chegar na felicidade máxima. Salomão, me diz aí o que eu devo fazer. Então, Salomão é a pessoa mais indicada para responder para nós a respeito de até onde nós chegaremos, onde o ser humano chegará na busca pela felicidade. Porque foi o caminho que ele traçou, foi o caminho que ele percorreu, tá certo? Então é ele que vai nos responder. E ele diz o seguinte, é melhor ir na casa do luto do que na casa do banquete. Por quê? Porque na casa do banquete, e banquete tem vinho, né? Vinho é o vinho da alegria, é o vinho da felicidade. Pelo menos aqui, nesta passagem, banquete lembra a felicidade e o vinho. E na casa do banquete, ele diz que não é tão bom estar lá, porque as pessoas não querem mais sair de lá. E na casa do luto, é uma casa que tem dor, que não tem alegria, mas é a casa onde as pessoas podem fazer consideração a respeito da vida que levou. Pode fazer uma consideração a respeito da busca que empreendeu para chegar até a felicidade e até a alegria total. Enquanto as pessoas estão buscando a alegria e a felicidade, que chama-se a casa do banquete, a vida humana é isso, é um banquete, é uma casa que oferece banquetes para as pessoas se felicitarem, se alegrarem. O interessante é que também parece que não existe uma outra casa. Eles estão empreendendo este caminho e tudo termina, mas eles não percebem que não está indo para lugar nenhum, não estão conseguindo lugar nenhum até que a morte aparece, até que o luto chega. Por isso que o luto é um item importante na vida do ser humano. Ele está buscando alegria, mas se ele não tivesse o luto não tivesse o fim, ele estaria completamente, continuamente, desesperadamente, alucinadamente correndo atrás da felicidade, sem chegar lá, e ele não refletiria que tem alguma coisa errada. O que Deus fez então? Ele permitiu que a morte fosse um evento que fosse inserido na vida dos seres humanos. A morte é um item importante inserido na vida dos seres humanos. Sem a morte o homem não faria uma consideração a respeito do estilo de vida que tem levado. Porque ele ficaria continuamente começando e terminando num reinício contínuo sem fim. Ele estaria continuamente buscar a felicidade sem um fim. Continuaria ainda insaciável, continuaria triste, continuaria frustrado, mas ele não perceberia isso. Porque a vida eterna que ele estaria vivendo não permitiria que ele visse isso. Ele estaria continuamente sendo sob os efeitos da busca pela alegria sem fim. O que Deus faz então? Deus permitiu que o evento morte fosse inserido na vida humana. E além da casa do banquete, agora existe a casa do luto. E na casa do luto é que se reflete sobre a vida. E nós vivemos um tempo de pandemia onde este Covid, este vírus, ele tem levado muitas pessoas e muitos têm refletido, e nós mesmos temos refletido um pouco mais a respeito da casa do banquete, porque nós temos continuamente entrado em contato com o luto, com a casa do luto. E na casa do luto nós fazemos consideração a respeito de como nós estamos vivendo a nossa vida. Na casa do luto é onde nós nos confrontamos com uma realidade. A busca pela alegria humana debaixo do sol tem fim. Então, este versículo do capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 2, é muito importante. Não é que Deus se apraz no luto, não. É que o luto faz com que caia a ficha de quem está num banquete eterno, num banquete sem fim.
em pessoas que estão vivendo continuamente um ciclo sem fim de busca de alegria. O luto é importante, nos faz refletir, nos faz nos sentir menor, faz nos parecer que nós temos fim na nossa vida. A nossa vida tem um fim, existe um limite, existe um limite. Então eu quero levar você para um outro trecho de Salomão no capítulo 2, que está no capítulo 2 do seu livro, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim, na casa do banquete, nós estamos na casa do banquete e na casa do luto, depois nós vamos para as outras duas casas que faltam, mas eu quero inicialmente trazer essas duas casas que são o fruto, são o motivo para que as outras casas percebam. E não esqueça, essas casas estão sendo relacionadas com o vinho da alegria e do prazer. Salomão diz assim no versículo 10 do capítulo 2, ele diz assim, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Salomão diz o seguinte, olha, se há algum tipo de prazer nesta vida, eu não privei, eu não me privei, eu não fui tolo, eu não fui radical, eu não fui preconceituoso com os estilos de alegria, onde pudesse ter um pouco de prazer, eu me meti. Tudo que os meus olhos desejaram, eu não neguei. Em outras palavras, quantas pessoas não gostariam de estar dizendo o seguinte, olha, tudo que os meus olhos querem ver, eu não quero negar. Nem privei o coração de alegria alguma. As pessoas dizem o seguinte, eu queria experimentar a alegria de um casamento, a alegria de um divórcio, a alegria de uma mulher, uma alegria de 3 mulheres, uma alegria de não ter dinheiro, a alegria de ter dinheiro, a alegria de estar sóbrio, a alegria de estar bêbado. Eu queria aprender a alegria de estar em solidão. E ao mesmo tempo, qual é a alegria de viajar, a alegria de estar só e a alegria de estar com muita gente? Eu queria a alegria. Eu estou aqui para desfrutar todo tipo de alegria. Alegria do iletrado, porque há alegria em ser iletrado e a alegria de quem estuda, a alegria de quem é tolo e a alegria de quem é inculto. Onde houver alegria, eu quero experimentar, porque eu quero a felicidade. Perceba que é um desespero pela felicidade. Salomão chega e diz, eu não privei o coração de alegria nenhuma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Mas olha o que ele diz, eu considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho com que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então perceba que ele chega e diz, tudo é vaidade, tudo foi vaidade. Vaidade aqui significa bolha de sabão. Tudo é vaidade, tudo é bolha de sabão. E foi como correr atrás do vento. O vento prometeu para mim felicidade e eu corri atrás de cada fonte de alegria que ele me apresentava. Eu fui atrás, quando eu imaginava que estava encontrando alegria, era uma bolha de sabão. E isso aconteceu por toda a minha vida. E o vento, ele era como um vento, ele me levava para determinado lugar e depois que me frustrava, me levava para outros lugares. E foi um vento interminável e eu corri atrás do vento toda a minha vida. E o resultado foi que nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele concluiu, não há saída debaixo do sol. Não há possibilidade de alegria debaixo do sol, de felicidade debaixo do sol, com todo tipo de possibilidade, a alegria e o vinho humano debaixo do sol não fornece a felicidade total. Eu me frustrei. Então, esta aqui foi uma visita que Salomão fez na casa da alegria, na casa do banquete. Ele viveu toda a sua vida na casa do banquete, para, no final da sua vida, entrar em contato com a casa do luto. Na casa do luto, o vinho terminou, não tinha vinho. E então ele faz uma reflexão a respeito da busca que ele empreendeu. Resumo, é preciso casa do luto, sim, para refletirmos os nossos limites. Tá bem? A outra casa que eu quero mencionar para você, e a terceira casa, é a casa de um casamento que também tinha vinho lá. Casamento na Bíblia representa todo tipo de expectativa e de esperança que alguém pode ter. Quando as pessoas casam, elas casam para ter alegria, o afeto entre duas pessoas, gerar filhos, gerar bens, gerar riquezas, gerar um lar, gerar segurança, gerar alegria, gerar amigos e gerar felicidade. Casamento lembra tudo isso. Casamento é
O projeto da felicidade é o projeto da alegria. E os casamentos humanos são todos eles para que as pessoas se felicitem. Aqui eu quero trazer uma outra realidade, que é que o vinho acaba, o vinho deste casamento acaba. O casamento da vida humana, a busca pela vida humana e a alegria na vida humana termina. O vinho acaba. Neste trecho de João, do Evangelho de João, que está no capítulo 2 do Evangelho de João, versículos 3 até 8, Jesus estava numa festa de casamento onde havia vinho e o vinho simplesmente acabou. O vinho simplesmente acabou no meio da festa. Isso para indicar que o vinho da vida humana, a alegria da vida humana, simplesmente acaba no meio da festa. Mas aqui há uma pessoa que estava no meio desta festa, neste casamento, nesta expectativa que as pessoas tinham de alegria na vida humana. Estava Jesus lá para assistir de camarote o vinho acabar. Porque Jesus sabe que o vinho da vida humana, o vinho da alegria humana, da felicidade humana, Jesus sabe, porque Ele é o Senhor da alegria. Jesus sabe que este vinho termina. Só que Jesus ama a estas pessoas desesperadas e está ali na festa, no cantinho, esperando que o chamem, esperando que os seus projetos de vida deem nada para que depois lembrem dele. Jesus está lá para suprir. Detalhes desta casa eu trarei no seu vídeo específico para isso aqui. Uma outra casa muito interessante que também tinha vinho era a casa do Pai. A casa do Pai, esta é a casa mais maravilhosa de todas as casas. Jesus disse no capítulo 14, versículos de 1 a 3 o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas, crede em Deus, crede também em mim. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou preparar um lugar para vocês, para colocar vocês dentro de mim mesmo. Então Jesus é a casa. Nesta casa também tem vinho, é o vinho divino, é o vinho da serenidade completa, da alegria completa, do equilíbrio interior completo. Jesus era tal pessoa e eu vou detalhar a respeito disso também. Jesus era aquele que, embora vivesse restrições mil, e todos sabem que Jesus viveu uma vida muito limitada, humanamente falando, ele era a pessoa mais feliz do universo, mais alegre do universo. Por quê? Por quê? Você deve se perguntar. E Jesus dizia o seguinte: quando vocês estiverem dentro de mim, e esta é a maneira de nós entrarmos na alegria completa, é indo para dentro do próprio Deus por meio de Jesus, nós teremos o gozo completo, a alegria completa. Se você não sabe como isso vai se dar, eu vou te explicar nos vídeos seguintes. Jesus te chama e diz: vocês precisam vir para dentro de mim. Se vocês não sabem como isso vai acontecer, eu tenho um plano para vocês virem e morarem dentro do universo da felicidade e da alegria. Vocês estarão dentro de mim e dentro de mim eu encherei vocês. Vocês não sabem como isso vai acontecer. Eu encherei vocês e o gozo completo inundará a vossa alma. Esta é a casa do Pai que Jesus foi preparar e preparou para que nós entrássemos nela. Eu vou te ensinar como entrar nesta casa. E uma outra casa é a casa chamada de uma hospedaria, onde o samaritano, ele andando pela rua, andando por a estrada, ele encontrou um ferido. E ele pegou esse ferido, ele olhou para esta pessoa e disse o seguinte: você está doente, você está ferido. E ali Jesus coloca óleo sobre aquela ferida e coloca vinho sobre aquela ferida. Estranho, né? Vinho. Eu vou te explicar para você o que significa vinho sobre a ferida. Ele colocou então esta pessoa sobre o seu animal e levou para uma hospedaria. E lá o processo de cura daquele ferido continuou. Iniciou com vinho e com azeite. Colocou sobre o animal, levou para aquela hospedaria e lá naquela hospedaria ele continuou o processo de cura. Mais vinho e mais azeite. Que coisa maravilhosa é a descrição sobre a busca da felicidade pelo homem e o que acontece com ele no meio do caminho enquanto busca, ele se fere. Todas as pessoas se ferirão enquanto estiverem buscando felicidade. Todas se ferirão e se frustrarão e serão jogadas no meio da estrada. A vida humana é assim, promete o banquete, mas no final
as pessoas estão prostradas em suas vidas, frustradas em suas vidas, magoadas e feridas e traumatizadas. Quantos não estão feridos e traumatizados? Homem, mulher, idoso, casados, crianças, jovens, todos de uma certa maneira traumatizadas e frustradas e feridas. Jesus é aquele que vai buscar, e eu vou te ensinar como montar no cavalo do Senhor, montar nesse jumentinho do Senhor, né? Ir para esta casa e lá ser curado. Você quer ser curado? Então eu vou te mostrar também como isso vai se dar. Percebe? Ok, te apresentei agora 5 casas: a casa do banquete, a casa do luto, a casa onde havia um casamento e o vinho acabou, a casa do pai e a hospedaria para onde foi levado o ferido. Detalhes de cada uma dessas casas são, na verdade, os detalhes da busca da felicidade que o homem tem. Eu vou, através de visitas a essas casas, ajudar você a encontrar o gozo completo, a serenidade completa e a paz e o descanso para a sua alma. É nisso que eu estou me especializando, muitos outros estão também, mas esse canal tem essa especialidade. Quer levar você para a casa correta e quer desnudar uma vida que se possa estar, cujo resultado final é a frustração. E eu quero evitar a frustração na sua vida desde já, tá certo? Você já sabe o que fazer, você precisa se inscrever, você precisa compartilhar, precisa dar o like, você precisa apertar o sino das notificações para continuar recebendo vídeos e você precisa comentar. Nós precisamos juntos beber o vinho da felicidade, mas o vinho que não acaba, ok? Nos encontraremos no próximo vídeo. Um grande abraço. Não esqueça que eu te amo.